gente está falando de pessoas que são miseráveis. Essas pessoas se tornaram alvo do corte de gastos do Lula. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Podemos reduzir os principais problemas do nosso país em dois. Um, obviamente, é o PT, Lula e toda essa facção criminosa que foi tirada da cadeia e colocada na presidência. Segundo, justamente o grupo de pessoas que se esforçaram para colocar esses criminosos na presidência, que é alguns ministros ali, a maioria dos ministros da nossa tão valiosa Suprema Corte. Minha opinião, o PT, essa facção criminosa, não vão chegar ao final de 2026. E se chegarem, estarão tão desgastados, com a nossa economia tão destruída, que eles terão vergonha de pedir voto para o seu candidato. Essa é a minha percepção real. O Brasil, economicamente, está degringolando por uma das piores crises já vistas da nossa história. Por outro lado, e esse é um problema que para mim é o mais urgente a ser tratado, é essa ditadura do judiciário, a perseguição política, prisioneiros políticos, pessoas sendo condenadas a 17 anos, o fim da nossa liberdade de expressão, né, essa ditadura que a gente está vivendo, o fim dos direitos constitucionais. A Constituição já não vale mais nada. Aí me vai o Gilmar Mendes, no auge do seu brilhantismo, e solta essa aqui, ó. Moraes enche de orgulho a nação brasileira, diz Gilmar Mendes. Na sessão de encerramento do ano, o decano do STF prestou solidariedade a Alexandre de Moraes e citou o suposto plano de golpe. Moraes, né? O orgulho da nação, enche de orgulho a nação brasileira. Bom, acho que faltou combinar com a nação brasileira sobre esse fato, né? De que Moraes enche de orgulho a nação brasileira. Porque saiu hoje uma pesquisa sobre o STF. Que tal Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, entre outros, e aí a avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 12 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto, com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe e com a presidência de Roberto Barroso no Supremo. Opa, aqui a imprensa já está querendo culpar até o Roberto Barroso? Vamos lá, olha só como é que aconteceu. Preste atenção nessa queda daqui, ó. No início da avaliação do STF, em 2022 estava em 46, péssimo, agora foi para 43. Agora, a avaliação do STF de bom estava em 31 no final de 2022. 31 caiu para 12. Olha essa queda, foi de 31% para 12% em um período de 2 anos. Né? Praticamente, exatamente, 2 anos. É uma queda gigantesca. E olha, até o pessoal do Lula não está gostando muito do STF, não. Vocês estão vendo? A grande maioria do pessoal do Lula não está muito feliz com o STF. Mas aí vem um outro detalhe que eu quero mostrar, que é esse aqui, ó. Gilmar Mendes fala que e os ministros do STF acreditam que eles são os grandes salvadores da democracia e que o Brasil confia neles, né? Aí eu chamo vocês para lembrar dessa pesquisa, da Atlas Intel. Você confia no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal? 50,9% não confiam. E depois tem como você saber ministro por ministro. Tá aqui, ó. Você tem imagem positiva ou negativa desses ministros do Supremo Tribunal Federal? Atlas Intel, do início do ano, fevereiro desse ano. Quais são os ministros que as pessoas menos gostam? Alexandre de Moraes, 56%. Dias Toffoli, 60%. Aqui foi bem no auge, quando o Dias Toffoli estava basicamente liberando todos os corruptos e acabando com as multas das empresas envolvidas com a Lava Jato. Então nós temos 3 campeões aqui, os 3 mais rejeitados. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Que legal, hein? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Enquanto isso, a maioria da população não confia no STF. Isso no início desse ano. Com a mais absoluta certeza, a essa altura do campeonato, os números são muito mais estarrecedores. Agora, cair de 31% para 12%, isso é gigantesco, gente. Isso é um colapso do sistema judiciário. Então, o que nós temos no Brasil? Lula responsável pelo colapso econômico. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, esses 3 responsáveis pelo colapso do sistema judiciário. Quando uma nação perde por completo a confiança na justiça, que deveria ser imparcial, quando se perde a confiança na justiça, são os ingredientes perfeitos para uma convulsão social, para uma ruptura social, inclusive talvez uma ruptura democrática. Se você não confiar em políticos, é natural, vamos dizer assim. Agora, uma população que na sua maioria não confia na justiça, não tem como ela prosperar. E as ações que o STF vem tomando só jogam cada vez mais lenha
mais gasolina nessa fogueira. No final desse ano, nós tivemos buscas e apreensões nas casas de assessores de Carlos Jordi, Sóstenes, busca e apreensão na minha casa, várias construções de narrativas, Polícia Federal indiciando pessoas que não têm nada a ver com o golpe, condenações de pessoas por estarem... Eu não preciso falar isso aqui, todo mundo sabe exatamente o que eu estou te falando. Essa corda uma hora vai arrebentar. Esse é o problema. Uma hora essa corda vai arrebentar e todo mundo vai se prejudicar. Tá na hora, já passou da hora, de aprender a conviver e pacificar as coisas. Mas eles não querem pacificar. Eles querem sangue de vingança contra pessoas que eles já imaginam que cometeram crimes, mesmo sem terem cometido provas para isso. E é esse o Brasil que a gente vive. Vamos ter uma posse do Donald Trump no dia 20 de fevereiro. Acredito que algumas coisas possam vir a mudar. Nós vamos ter uma mudança do presidente do Senado, presidência da Câmara, mas aí já não temos muita certeza. Porque o medo dessas pessoas de serem perseguidas pelo STF é muito grande. Temos que sobreviver até 2026. Eu sei que eles vão tentar caçar, destruir e prender os principais nomes que poderão ser os próximos senadores em 2026, isso é certeza. Mas que os nomes que cheguem lá para defender a nossa democracia, a Constituição e restabelecer a sanidade, ao mínimo de sanidade. O candidato Lula criticou o presidente Bolsonaro enquanto exercia a presidência, dizendo que ele não cuidava da natureza, que havia as queimadas na Amazônia, que era um descuido extraordinário. Grande parte da campanha que a área ambiental do presidente Lula fez contra o presidente era da sua incompetência, da sua impossibilidade de combater, como se as queimadas do Amazonas fossem culpa do presidente e não a dificuldade pela extensão territorial de combater os criminosos que lá estão. Para isso precisaríamos ter mais recursos das próprias Forças Armadas, recursos que infelizmente as Forças Armadas não têm recebido, e um controle cada vez mais difícil. Foi criticado, e o presidente Lula ganhou a eleição. No governo do presidente Lula, as queimadas são muitíssimo maiores do que naquele período. O que vale dizer, o Brasil está queimando, é o pai da queimada. Mas a essa altura é a natureza, o que nós vamos fazer, nós estamos com dificuldades. No governo Bolsonaro se queimou menos. E tem que se combater essa luta contra o crime organizado na Amazônia. O governo do presidente Lula se queimou mais. E agora? Qual é o discurso que ele tem que dar? O presidente Bolsonaro foi muito melhor que ele no combate às queimadas, porque se queimou menos. Enfim, as narrativas em política me entristecem muito. As pessoas não gostam de ver os fatos. Aproveitam fatos para fazer narrativas e tentar manipular ideias e manipular populações. Nós só podemos voltar a ser uma autêntica democracia quando todos os três poderes deixarem de se envolver por narrativas e procurarem ver a verdade dos fatos. Lembro sempre o que Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, declarou no prefácio de um livro meu sobre desenvolvimento econômico e segurança nacional, teria do meu escrito, no distante ano de 1971, em que ele dizia: a melhor forma de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. Infelizmente, os fatos são desconhecidos. Nós vivemos num mundo de narrativas pelos governos manipuladores de opinião. E isso, infelizmente, no meu livro A Breve Teoria do Poder, eu digo, grande parte das ditaduras vivem de narrativas e não de fatos. E eu gostaria muito, no Brasil, nós esquecêssemos as narrativas nos três poderes e passássemos a conhecer os fatos. Como dizia essa de Queiroz, a verdade nua das coisas, que são os fatos. Porque só os fatos bem interpretados evitam a fatalidade. Eu estava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu estou falando assim da base
Mas governo impossível, eu estou falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani, o governo, ele está chegando aos seus 2 anos meio sem ar, está esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis. Ou melhor, cristalina. Uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolph, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima, que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora. Porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, como é que eu vou justificar isso para minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro, mas eles não ouvem. Pessoal, o BPC ele é destinado para pessoas que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. É uma família de 4 pessoas onde toda essa casa recebe apenas um salário mínimo. A gente está falando de pessoas que são miseráveis. Essas pessoas se tornaram alvo do corte de gastos do Lula. Agora, sabe quem é que não vai sofrer com corte de gasto? Os artistas. Você entende por que eles estão cantando e sorrindo à toa e fazendo L ainda? É porque para eles não tem diferença o preço da carne, para eles não tem diferença o que vai ser cortado, porque para eles estão garantidos 18 bilhões de reais. Então, para você que votou no Lula achando que ele tem pena de pobre, é bom você saber. Ele tem pena de artista milionário.